E se você pudesse emagrecer comendo apenas no McDonald's? Eu vi a história desse cara, fui procurar o TikTok dele, ele cria conteúdo pro TikTok, aí eu resolvi dar uma olhada e trazer para vocês aqui. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Esse sujeito, o Kevin, ele tem 56 anos e ele decidiu que ele precisava emagrecer, né? Ele tava com a saúde meio ruim, ele tava se sentindo, enfim, sem energia, tava acima do peso dele, tava com 108 quilos, pelo que eu entendi. E aí ele decidiu, falou, cara, vou emagrecer, mas eu vou no McDonald's. Tem um filme disso, né, da pessoa que vai emagrecer e só come no McDonald's, um documentário, Super Size Me, recomendo procurar para quem nunca viu. Ele foi meio que imitar isso, né? E aí a estratégia que ele usou foi interessante. Ele comia 3 vezes no McDonald's e 3 vezes por dia. Então ele só comia no McDonald's. E aí, qual era o lance? Ele comia meia porção. Então, tudo que ele pedia era meia porção. Ele pedia um lanche, ele comia metade do lanche na hora e depois ele comia a outra metade, né? Um milkshake, ele tomava metade do milkshake e depois tomava outra metade. Então, e teve outra coisa também, que ao invés de refrigerante, ele bebia apenas água, tá? Ele tinha um lema que eu achei muito interessante, que é You can have it if you have it. E que em inglês significa algo como você pode comer isso se você dividir na metade isso. Eu achei muito bom. E aí, eu vou passar alguns parâmetros dele aqui e vou dizer 3 coisas que são importantes de você entender nessa história toda. Primeiro, os parâmetros dele aqui. Ele passou, depois ele já completou esses 100 dias, né? Ele passou, ele vai ficar 100 dias nesse projeto, tá? Não sei se eu falei isso no começo do vídeo, mas enfim, já completou esses 100 dias. 10 dias depois ele já estava com 6 quilos a menos, 25 dias depois ele estava com 12 quilos a menos. Ao final do processo todo, a pressão arterial dele estava ótima, 110/75, frequência cardíaca de repouso dele 60 batimentos por minuto, tranquilaça, ótima frequência cardíaca de repouso. O colesterol dele baixou bem, apesar de ainda estar com alguns níveis ali acima. Ele mostrou, né? Quem quiser fuçar a conta dele no TikTok, ele mostrou ali os exames dele. Ele tá dormindo melhor e no total de peso ele passou de 108 para 81 quilos, tá? Eu dei umas arredondadas aqui porque eles falam em pounds, mas de 108 quilos para 81 quilos, portanto 27 quilos aí se foram nessa brincadeira em 100 dias, tá? Ele, a princípio, não fazia exercício, tá? Pelo que eu vi, ele começou a fazer exercício agora, após esses 100 dias. Mas, vamos entender aqui 3 coisas muito importantes. A primeira delas, a zero, não vou nem contar como das 3 coisas importantes. A zero o McDonald's é a melhor escolha se você está querendo emagrecer? Obviamente que não. Burger King, nenhuma rede de fast shop de ultraprocessados vai ser uma boa opção, porque geralmente essas coisas vêm com uma quantidade alta de calorias, uma quantidade baixa de vitaminas, minerais, fibras. Então não costuma ser a melhor opção. Porém, é importante entender essas 3 coisas. A primeira delas é que quantidade importa. O lema dele, que eu achei genial, You can have it if you have it, é muito bom e é muito simples, é muito fácil de lembrar em inglês, obviamente. Em português não ficou tão bom assim. Mas controlar porções, eu digo isso para vocês desde o início dos tempos nesse canal, que já tem mais de 10 anos. Controlar o tamanho das porções que você come é uma ótima forma de você continuar comendo o que você gosta e ter resultados, porque resultado de emagrecimento leva tempo, tá? E aí nós vimos para a segunda coisa que é importante entender. Dietas e grandes mudanças alimentares que a gente começa a fazer na nossa vida, elas só funcionam se elas são sustentáveis. Então, muita gente que corta todos os alimentos favoritos de uma vez para começar uma dieta, acaba o quê? Fracassando. Porque simplesmente é muito difícil de manter essa rotina. Alimento tem muito a ver com os nossos hábitos. Refeição tem muito a ver com o hábito, com o que a gente está acostumado. Não é simples trocar, uma má analogia aqui, da água para o vinho.
né? Não é simples. A gente precisa entender que se a gente tirar tudo que a gente gosta de comer, a gente não vai aguentar ficar muito tempo naquilo, né? E a gente não é 100% responsável por tudo que a gente gosta de comer em determinado momento da nossa vida. A gente foi vivendo, sabe? A nossa família foi dando bastante coisa pra gente comer, o ambiente em volta, os amigos, a escola, o trabalho, a faculdade, os ambientes que você viveu, tudo isso influencia o que você gosta de comer. Então não é que você gosta de comer uma coisa muito palatável, com muito açúcar, com muita gordura, você é um safado, sabe? É normal gostar disso, né? Agora, se a gente não teve oportunidade de experimentar coisas que têm gostos diferentes, né, para enriquecer nosso paladar quando a gente era criança, quando a gente era mais novo, é legal a gente fazer isso também depois de adulto, né? Pra gente ir aprendendo também, deixar o corpo entender o que são outros sabores, porque, cara, um chocolate, ele sempre vai ter o potencial de ser uma coisa muito gostosa, né? Dificilmente um chocolate ele vai agradar mais o paladar de uma pessoa do que uma fruta, por exemplo. Não precisa comentar aqui embaixo se você se sente superior porque você acha a fruta muito mais gostoso. Dá para achar a fruta muito mais gostosa e realmente tem frutas que são muito gostosas. Mas eu tô dizendo aqui de uma maneira geral. O açúcar, a gordura e o sal misturados num alimento só deixam aquilo realmente muito mais agradável pra gente, né? É como se a gente tivesse uma descarga de dopamina quando a gente está consumindo aquilo. Só que também é muito legal a gente experimentar sabores que não vêm junto, né? Então na natureza a gente não vai achar sal, açúcar e gordura juntos. A gente pode achar, por exemplo, mel que vem só com açúcar. E aí você vai falar, nossa, isso é muito doce. Mas é gostoso, né? Você não consegue comer muito daquilo de uma vez, porque ele é bem doce, então aquilo, você come um pouquinho, aquilo já te enjoou. Quando você mistura essas três coisas, sal, açúcar, gordura, aquilo parece que não acaba. Você gosta daquilo e você quer comer mais. Porque ao mesmo tempo que são coisas muito gostosas, os sabores parecem que vão se anulando. E repara nisso, quando você acaba de comer um pedaço de chocolate, você já quer botar outro na boca, você já quer botar outro, né? Às vezes um salgadinho também, você já vai botando outro na boca. Por quê? Porque um sabor vai anulando o outro e você come demais, tá? Então, cuidado com isso. Não queira ser muito radical na sua dieta, na sua mudança alimentar, porque você não vai conseguir. A maioria esmagadora das pessoas fracassa tentando fazer exatamente isso. Se você tem esse olhar um pouco mais cuidadoso, um pouco mais de aceitação com as coisas que você gosta, com o seu paladar hoje, e tenta deixar um pouquinho daquelas coisas no seu dia a dia, tá tudo bem, porque quantidade importa, tá? Não acho que quantidade não importa. Quantidade de calorias que nós estamos consumindo é o fator primordial que vai definir se a gente vai acumular mais gordura do corpo ou mandar gordura embora, tá? E última coisa que é importante entender é que agora que ele baixou bastante de peso, ele já está comendo outras coisas. Ele não vai ficar com essa abordagem de comer no McDonald's pro resto da vida. Foi uma abordagem de 100 dias, né? E essa abordagem pode ter ajudado ele no começo, para dar a energia que ele precisava. Porque ele não ficou daquele estado letárgico que a gente fica depois de comer uma refeição grande num fast food desses, por exemplo, porque ele só comia meia porção. E essa experiência que a gente tem de ficar, nossa, eu quero morrer depois que eu comi um número 1 com coca, com batata, tudo inteiro, tem a ver muito com essa quantidade. É uma quantidade grande de comida que entra no nosso corpo, uma quantidade grande de sangue que o corpo tem que mandar para conseguir digerir aquilo, e a gente fica meio num estado letárgico porque precisa dar conta daquilo tudo. Se você come meia porção no McDonald's, repara como você vai se sentir muito diferente. Então, mas mesmo assim, não vai ter toda a energia que ele precisa, porque esse tipo de alimento ultraprocessado falta vitamina, falta mineral, falta fibra. Então essas coisas ele está indo atrás agora, né? Foi muito interessante ele ver esse processo no começo, ver como os exames dele de fato melhoraram, mas para melhorar mais, para subir um degrau, agora ele já tem que, depois desses 3 meses, 100 dias, ele tem que colocar exercício na rotina dele e tem que colocar uma alimentação mais rica, porque daí ele vai conseguir melhorar
ainda mais. Então é isso aí. Parabéns pro Kevin. E se você tá tentando emagrecer, pode se inspirar. Lembre disso. Talvez, só comer no McDonald's não vai ser uma coisa tão fácil de botar em prática para você, nem estou recomendando também. Isso não vai funcionar para a maioria das pessoas, tá? Mas lembra que quantidade importa. Valeu, gente. Um beijo para vocês tudo.